Enquanto isso, podemos ir abrindo nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 19, perdão, até o versículo 25. Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Nosso amado Deus, como é bom, meu Pai, como é confortador poder cantar ao Senhor, poder exaltar o Teu nome, enquanto lembramos da Tua grande graça, do Teu grande amor para conosco, pelo fato de o Senhor ter enviado o Teu Filho, Jesus Cristo, a este mundo, como um de nós, para que Ele nos substituísse na cruz do Calvário e recebesse em nosso lugar toda a ira, toda a justiça, toda a punição de peso eterno que os nossos pecados mereciam. E somente por causa dEle, por causa da obra dEle, é que nós podemos estar aqui essa noite e em tantos outros momentos, podendo cantar louvores a Ti para expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo Teu amor. É por causa dele que nós podemos também nos colocar à Tua disposição para Te servirmos, para continuarmos levando essa mensagem a tantos outros que ainda precisam. É por causa dele que nós alimentamos a esperança de dias melhores, do reino eterno, da glória eterna. Amado Deus, que o Senhor dê essa esperança a outros, não somente de uma expectativa vazia, mas de pessoas que têm essa esperança por crer em Cristo, por desfrutar das promessas que o Senhor ainda vai trazer, ainda vai cumprir. Como que sentindo, ó Deus, já a presença dessa realidade futura que o Senhor nos trará com certeza. Que o Senhor nos abençoe enquanto nós meditamos acerca do que acabamos de ler. Eu te oro em nome de Cristo. Amém. Na sua RG, o documento de identidade, é comum conter o seu nome e logo abaixo do seu nome as informações de filiação, nome do seu pai, nome da sua mãe. E como nós vimos na última vez que estudamos Mateus, os versículos 1 a 17, nós vimos que esses versículos eles são uma espécie de RG, ou documento de identidade de Jesus Cristo. O objetivo aqui desses primeiros versículos, 1 a 17, é mostrar a origem de Jesus Cristo,
O foco era apresentar a ligação de Jesus com o rei Davi e com o patriarca Abraão. Então, Mateus, ele resume a linhagem humana de Jesus Cristo, aí no versículo 1, dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e aí depois ele vai esmiuçar um pouco mais para mostrar essa ligação de Jesus com Davi, essa ligação de Jesus com Abraão. Ele traça a linhagem de Jesus até Davi, para mostrar que Jesus é da linhagem real davídica. Jesus Cristo tem direito a um trono, Jesus Cristo é rei, é o descendente prometido a Davi que reinará para sempre. E ele traça também a linhagem de Jesus até Abraão, para mostrar que ele é o descendente prometido ao patriarca, e que a promessa atrelada a esse descendente é que por meio dele seriam abençoadas todas as nações da terra. Então, em Mateus 1 a 17, temos aí a RG de Jesus Cristo, documento de identidade de Jesus Cristo. O Cristo, o Messias prometido, descendeu de Abraão e descendeu de Davi. Isso significa que ele é o rei e salvador, ou salvador e rei, que vai abençoar a todas as nações com a sua salvação e vai abençoar todas as nações com o seu reinado. Agora nós chegamos na segunda parte desse capítulo, esse texto que nós lemos do 18 ao 25, e aqui Mateus, que é o discípulo de Jesus Cristo, o escritor humano desse livro, ele apresenta agora a origem divina de Jesus Cristo. Na primeira parte, ele apresentou a origem humana de Jesus Cristo, e agora ele vai nos apresentar a origem divina de Jesus Cristo. Ele mostra que, embora Jesus Cristo tenha uma linhagem humana, versículos 1 a 17, o nascimento de Jesus Cristo foi diferente de qualquer outro nascimento dessas pessoas que ele mencionou nos versículos 1 a 17. Você vê aí que ele apresenta vários nomes, e quando ele vai falar de Jesus Cristo, ele traz a informação desse surgimento de Jesus Cristo de um modo diferente. Por exemplo, José não gerou a Jesus, que é o que nós observamos no versículo 2, quando ele diz, Abraão gerou a Isaque, Isaque, fica subentendido, gerou a Jacó, Jacó, fica subentendido, gerou a Judá e a seus irmãos. Versículo 3, Judá gerou de Tamar a Perez. Versículo 4, Abraão gerou a Aminadab. E ele vai seguindo com essa apresentação de fulano ter gerado Cicrano, e Cicrano ter gerado Beltrano. E aí no versículo 16 ele diz, e Jacó gerou a José. E veja que ele não diz que José gerou a Jesus. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus nasceu de uma mãe terrena, mas sem a necessidade de um pai terreno. Jesus Cristo tem uma linhagem humana, mas ele tem uma linhagem divina, como nós vamos ver. O tema da nossa mensagem esta noite é as complicações do nascimento de Cristo. Geralmente, quando falamos do nascimento de Jesus, no período de Natal, nós apontamos uma complicação, uma dificuldade que teve que ser enfrentada. Jesus nasceu durante uma viagem dos seus pais a Belém, eles tinham saído de Nazaré, a região da Galileia, para ir a Belém, e como a cidade lá estava lotada, os seus pais, como a gente já bem conhece a história, os seus pais não encontraram vaga nas hospedarias. E aí chegou a hora da criança nascer, Jesus nasceu, não teve um local em hospedagem onde ele pudesse ser acolhido, e a Bíblia nos informa que ele foi colocado numa manjedoura. O seu primeiro berço foi uma vasilha onde se coloca comida para os animais. Mas esta não foi a única complicação envolvida no nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos ver nesse texto, pelo menos
duas complicações, poderíamos apontar mais, mas nós vamos ver duas complicações que envolviam o nascimento de Cristo. Hoje nós veremos essa primeira complicação, que é a concepção virginal, e no próximo domingo, se Deus quiser, nós veremos a segunda complicação, que se trata de um conflito conjugal. Essas aparentes complicações, que para nós pode ser complicações, por isso eu digo aparentes complicações, essas aparentes complicações só reforçam que Jesus Cristo é diferente de todos os demais da sua linhagem, e essas complicações também chamam a nossa atenção para uma fé verdadeira em Deus, para uma fé verdadeira em Jesus Cristo, como eles se apresentam, como Deus Criador, como Deus Sustentador, como Deus Todo-Poderoso, como Deus Juiz, como Deus Salvador. E nós também somos desafiados a humildemente estarmos à disposição de servir e obedecer a esse Deus. Então, a primeira complicação aparente aí no nascimento de Jesus Cristo é a concepção virginal. Versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus começa mostrando que a concepção de Jesus, momento em que ele foi gerado lá no ventre da sua mãe, que essa concepção não teve uma participação masculina. Essa concepção não foi resultado do coito conjugal. O versículo diz, versículo 18, sem que tivessem antes coabitado, Maria achou-se grávida. É por isso que dizemos que a concepção de Jesus foi virginal. Isso quer dizer que quando Jesus foi gerado lá no ventre de Maria, ela ainda era virgem. Ela ainda não tinha tido intimidade sexual com José ou com nenhum outro homem. E o texto deixa claro que Maria era desposada, noiva com José, e que a gravidez de Jesus se deu, a Bíblia é enfática nisso, em mostrar que a gravidez de Jesus se deu antes de ela ter relações íntimas com o seu noivo, futuro esposo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. E aí você pode dar um jeito de marcar aí Mateus, capítulo 1 e Lucas, capítulo 1. A gente vai alternar entre esses textos algumas vezes. Lucas, capítulo 1. Diz assim, o verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Aí é para você perceber que a Bíblia dá essa ênfase que essa serva do Senhor, ela era virgem, ela engravidou ainda virgem do Senhor Jesus Cristo. E aí depois, voltando lá para Mateus capítulo 1, o anjo vai explicar a José, no versículo 23, que a gravidez da sua noiva era o cumprimento da profecia de Isaías 7,14, uma profecia que tinha sido pronunciada pelo menos 700 anos antes. Então, em Mateus 1:23, vou ler o versículo 22 também. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Maria era a virgem da profecia, ela era virgem na época da sua concepção, em que ela concebeu de Jesus Cristo, e ela continuou na condição de virgem
até depois do nascimento de Jesus Cristo, como vai dizer o versículo 25. Contudo, não a conheceu, José não a conheceu, não teve relacionamento íntimo com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, observando tudo isso, que essa concepção de Jesus foi com a sua mãe ainda virgem, fica óbvio para nós que isso não aconteceu, essa concepção não aconteceu de modo natural, até porque não teve essa participação masculina, não aconteceu uma inseminação artificial, o método não foi artificial. O final do versículo 18 diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. O procedimento foi sobrenatural. E voltando a Lucas, capítulo 1, vai ser explicado lá para Maria e para nós como é que iria acontecer isso. Lucas, capítulo 1, verso 34 e 35. Depois que o anjo disse para Maria que ela iria conceber e dar à luz a esse filho, que seria chamado Filho do Deus Altíssimo, versículo 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O procedimento foi sobrenatural, realizado pelo Espírito Santo, e a maneira como a palavra nos explica é dessa maneira. Lá em Mateus diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, e aqui diz que o Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu com a sua sombra, algo muito parecido com o que aconteceu lá na criação, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a partir dali houve a criação. É algo parecido que está acontecendo aqui com a concepção do Senhor Jesus Cristo. Mas resumindo, Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Um procedimento sobrenatural, um milagre. Nos séculos passados, séculos 19 e 20, esse relato bíblico da concepção virginal foi muito debatido, muito criticado. De um lado estavam os teólogos fundamentalistas, defendendo a concepção virginal de Cristo como um ponto essencial à fé, algo que precisa ser crido, algo que precisa ser defendido, na ideia de que é impossível ser um cristão sem acreditar ou sem crer na concepção virginal. E do outro lado estavam os então teólogos liberais, modernistas, decididos a negar o sobrenatural. Esse era já um pressuposto, a negar o sobrenatural, rejeitando então esse ponto como essencial à fé. E até reinterpretando essa passagem de modo não natural. Não é bem aqui, não é bem dessa maneira, não aconteceu essa concepção desse modo. Aqui seria uma linguagem figurada que as Escrituras estão usando. O fato é que, se logo de cara nós rejeitarmos o milagre do nascimento de Jesus Cristo, ou o milagre da concepção, melhor dizendo, não haverá razão para aceitarmos mais tarde que ele curou doentes, como paralítico, que ele curou o cego de nascença. Se de cara nós rejeitarmos que seja um milagre a sua concepção, nós não encontraremos razão para acreditar que ele andou sobre as águas, ou que ele tem multiplicado pães e peixes, ou que ele ressuscitou pessoas mortas, ou que ele próprio tenha ressuscitado. A fé vai encontrar dificuldades depois, se de cara nós rejeitarmos que aqui se trata de um milagre. Então, bem aqui, logo no início desse livro, logo no início do Novo Testamento,
no relato da concepção e do nascimento de Cristo, já começa aí o teste da sua fé. A nossa fé já começa a ser testada aqui. Nós cremos na concepção virginal de Jesus Cristo, ou colocando em outras palavras, nós cremos na concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Nós cremos que ele foi gerado no útero de uma virgem por uma ação milagrosa do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Entendemos que isso seja importante, tratamos isso como sendo algo importante, uma crença importante. Qual seria a importância da concepção virginal de Jesus? Qual seria a importância de uma compreensão ou de defendermos isso? Escute, a concepção virginal, e só para caso você não esteja fazendo aí a relação, a concepção é aquele momento em que surge vida lá no ventre da mãe, aquele momento em que acontece a fecundação no ventre da mãe, onde passa então ali a existir as primeiras células do ser humano. Já se trata ali de uma vida. Então, neste exato momento, é desse momento que nós estamos falando. Então, a concepção virginal uniu a divindade e a humanidade em uma só pessoa. A importância do que nós estamos falando aqui, da concepção virginal de Jesus Cristo, uma das importâncias é que esse evento, a concepção virginal, uniu a divindade, a natureza divina, e a humanidade, a natureza humana, em uma só pessoa. Como Jesus foi gerado no ventre de Maria, e o seu corpo se desenvolveu a partir do corpo dela, a partir dos nutrientes do corpo dela e tudo aquilo que a mãe precisa, tudo aquilo que o embrião vai sugar da sua mãe para ter o seu desenvolvimento. Por causa disso, Jesus era plenamente homem. Por outro lado, como ele foi gerado? Não por uma participação masculina, seu sêmen masculino, mas pelo poder do Espírito, ele seria divino. Ele era divino, filho do Deus Altíssimo, como diz lá Lucas 1:35. O resultado disso, da concepção virginal, foi a união da natureza divina, a natureza humana, em uma só pessoa. Não era duas pessoas, não era Jesus com duas personalidades, mas uma única personalidade com duas naturezas. E isso vai ser percebido muitas vezes ao longo da vida de Jesus. Ora, nós vamos ver que ele tem uma natureza plenamente divina. Ele vai fazer coisas que só Deus pode fazer. Ele vai falar coisas que só Deus pode falar. Ele vai falar de uma forma a apresentar uma autoridade que só Deus tem. Então vai ficar muito evidente em vários momentos da vida de Jesus Cristo que ele tem os atributos divinos. Em outros momentos vai ficar evidente a sua humanidade. Várias limitações nós vamos ver na vida de Jesus Cristo, que são limitações que nós experimentamos porque somos humanos. Na pessoa de Jesus Cristo estão unidas a natureza divina e humana. Jesus é Deus e homem. Além disso, a concepção virginal possibilitou a impecabilidade de Jesus Cristo. A concepção virginal possibilitou a impecabilidade de Jesus Cristo. O pecado de Adão, o pecado original que nós conhecemos bem, porque nós já nascemos com esse pecado, já nascemos com o pecado original, ou seja, com uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, essa inclinação para fazer o errado, essa inclinação para agirmos sempre contrário aos padrões de Deus, para não buscarmos a Deus, essa natureza pecaminosa foi herdada por todos os seres humanos. Todos os homens nascem nessa condição. Lá em Romanos 5:12 diz, por um só homem
entrou o pecado no mundo. Esse um só homem pelo qual entrou o pecado no mundo é uma referência a Adão. Romanos 5,19 diz, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E a ideia e essa palavra muitos é uma referência à totalidade. Todos os homens se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Romanos 3,23 diz, então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 9 e 10 diz, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E o versículo 12 diz, acerca da humanidade, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todos os seres humanos herdaram o pecado legal e moral de Adão. Mas Jesus, que é completamente humano, é uma exceção a essa realidade. Essas palavras, muitos se tornaram pecadores, Jesus não está incluso entre esses muitos. Todos pecaram, Jesus não está incluso nesse todos. Todos estão debaixo do pecado, ele não está incluso nesses todos. Todos se extraviaram. Jesus é o ser humano que não está incluído nesse todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele é a exceção a essa realidade. Como ser humano, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas por causa da sua natureza divina, ele nunca pecou. E nunca se sentiu inclinado a pecar. Ele nunca teve que lutar contra desejo de pecar ou não pecar. É disso que se trata a impecabilidade de Jesus, é que para ele era impossível pecar. Hebreus 4,15 diz, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A natureza humana de Jesus não estava sujeita ou passiva a se tornar pecadora. Por causa da concepção virginal, podemos dizer, Jesus não é, como nós, totalmente descendente de Abraão. Porque ele não teve esse pai humano na sua concepção como nós tivemos. Por causa da concepção virginal, Jesus, mesmo sendo completamente humano, não foi feito à imagem e semelhança de Adão, como nós o fomos. Jesus não herdou o pecado original de Adão. A ação do Espírito Santo, na concepção de Jesus, garantiu a sua impecabilidade, ou preservou a sua impecabilidade. Voltando a Lucas 1:35, quando o anjo explica lá a Maria como era que ia acontecer, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse ser, gerado no ventre de Maria, era um ser santo, um ser separado do pecado. E quando nós lemos a respeito dos demais homens, eles desviam-se desde a sua concepção. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Enquanto os demais homens são pecadores desde a sua concepção, enquanto os demais homens são afetados pelo pecado, passam a ter uma natureza pecaminosa desde o momento da concepção, a santidade de Jesus Cristo foi preservada desde a concepção. A concepção virginal não produziu um descendente de Adão, pelo menos não na sua totalidade. A concepção virginal produziu um novo Adão, e este sem pecado. Por isso que, voltando a Mateus capítulo 1,
nós vamos perceber que a maneira como Mateus começa o seu livro é semelhante à maneira como Gênesis vai começar o livro sobre Adão. Mateus 1:1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Se você puder ir rapidamente em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Gênesis 5, versículo 1. Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. E aí perceba que o versículo não diz, esta é a genealogia de Adão, que o foco não é só mostrar os seus descendentes. O foco é mostrar o livro, é contar uma história, apresentar uma história. Então, aqui é o livro, a partir de Gênesis capítulo 5, versículo 1, é o livro da história de Adão. Ou seja, vai ser contada a partir daqui a história de Adão. E lá em Mateus 1:1, lá diz livro da genealogia de Jesus Cristo. Lá vai apresentar um novo livro. Vai ser apresentada uma nova história. Aqui a partir de Gênesis 5, é o livro que conta a história do Adão pecador e da sua descendência pecadora. Agora, com o nascimento de Jesus Cristo, aconteceu uma virada de página. Ou melhor, um novo livro passa a ser escrito, uma nova história passa a ser contada. A história do segundo Adão, o Adão que é sem pecado. Este segundo Adão, tanto não é pecador, como não é passível de se tornar pecador. Aquele primeiro Adão começou como não pecador, mas passível a se tornar pecador, como de fato aconteceu. Mas esse segundo Adão, não corre esse risco, não há essa possibilidade de, em algum momento, ele se tornar um pecador. À semelhança do primeiro Adão, Jesus não teve um pai humano. Adão não teve um pai humano. Deus formou o seu corpo do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. E com Jesus Cristo, Deus Pai formou o corpo humano de Jesus no ventre de Maria, como diz Hebreus 10:5, um corpo me formaste. Então, ambos, Adão e Jesus Cristo, tiveram a sua humanidade formada por Deus. Agora, por causa do primeiro Adão, veio morte. E junto com essa morte veio condenação e ainda a ameaça de condenação eterna por causa do pecado. Mas este segundo Adão, ele traz libertação dessa maldição que nos colocou o primeiro Adão. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 22. 1 Coríntios 15 e 22. Diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E no versículo 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, é espírito que dá vida. Por causa do primeiro Adão, veio o pecado, veio a morte, veio a condenação e a ameaça da condenação eterna. Mas o segundo Adão é alma vivificante, ele traz vida, ele dá vida. Pessoal, o nascimento virginal pode parecer uma complicação para muitos, a ponto de talvez rejeitarem que esse fato tenha acontecido.
Para nós que confessamos crer em Deus, que Ele é todo-poderoso, isso não deveria ser dificuldade para nós. Nós cremos e sabemos que para Deus não há impossíveis. Inclusive, quando o anjo estava falando com Maria, ele disse: para Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. A concepção virginal foi um milagre para trazer a este mundo um Salvador qualificado. Por que teve que ser dessa maneira? Para que nós pudéssemos ter um Salvador qualificado. O nosso Salvador precisava ser humano, porque ele seria sacrificado por seres humanos. Então, para ele substituir os humanos, ele teria que ser um humano. O nosso Salvador precisava ser sem pecado. Se ele se tornasse um pecador, se ele foi concebido pecador, ele então teria que morrer pelos seus próprios pecados. O sacrifício dele então não iria servir para os demais pecadores. O nosso Salvador, por causa disso, precisava ser Deus. Porque a punição que nós iríamos receber para os nossos pecados se tratava de uma dívida com Deus. E por causa dessa, e por ser uma dívida com Deus, seria uma dívida de peso eterno. E para alguém que está uma dívida eterna, uma dívida de peso eterno, esse alguém teria que também ser eterno. Esse alguém também teria que ser Deus. Somente Deus pode quitar o nosso débito com Deus. A concepção virginal possibilitou que tivéssemos tudo isso. Um Salvador que atenderia a todos esses requerimentos para então poder nos salvar. Somente Jesus Cristo teve uma concepção imaculada. Somente Jesus Cristo teve uma concepção imaculada. O Papa Pio IX, em 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. A declaração desse dogma é o seguinte: declaramos, confirmamos e definimos a doutrina revelada por Deus, que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada e imune de toda mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. Vou ler de novo, preste atenção o que esse dogma do catolicismo desde 1854 diz. Declaramos, confirmamos e definimos a doutrina revelada por Deus, que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada e imune de toda a mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção. De acordo com esse dogma do catolicismo romano, Maria também foi gerada sem pecado. Maria teve uma concepção imaculada. E uma das implicações disso seria que Jesus não teve pecado porque a sua mãe não era pecadora. E isso nos levaria ao ponto de dizer que Jesus teve a sua impecabilidade, por causa de Maria, o que ele deve a sua impecabilidade a Maria, fora outras implicações. Pessoal, Imaculada Conceição, ou Imaculada Concepção, é ensinada na Bíblia apenas sobre a concepção de Jesus, que é o nosso único Salvador. Não há outro que atenda aos requisitos, ou outra que atenda aos requisitos para ser o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso mediador. É por isso que é explicado lá, o anjo explica para José, que o seu nome seria Jesus, porque ele traria salvação. Mateus 1, versículo 21. Mateus 1, verso 21. Diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Yahweh salva. Jesus significa isso. Deus salva. Ele receberia esse nome, Jesus, Yahweh salva, porque é isso que ele vai fazer. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o anjo está explicando isso para José, que isso teve que acontecer, de a sua noiva ter concebido do Espírito Santo, porque ela está trazendo à luz o Salvador. Precisava que fosse dessa maneira. Agora, Jesus iria salvar de quê? Dos pecados dele, o seu povo dos pecados deles. Para os judeus, que seriam os primeiros a ler essas palavras de Mateus, para eles o entendimento da salvação seria salvação como a libertação política. Eles estavam subordinados a vários impérios, a vários séculos. Então, esses que os subordinavam, que exerciam domínio sobre ele, eram considerados seus inimigos, e eles aguardavam que o Messias, o Cristo, viria para salvá-los, para, com o poder político, salvar dessa opressão política de outros povos, de outros impérios. E essa ideia de que ele salvará o seu povo dos pecados deles, eles entendiam isso como, sim, Deus vai destruir o pecado, mas no sentido de que Deus vai destruir os pecadores que há entre nós, os injustos que há entre nós, aqueles que não comungam da linhagem de Abraão. Agora, se salvação fosse sobre isso, sobre a libertação política, sobre Deus destruir os inimigos de Israel, se a salvação fosse sobre isso, não seria necessário que o Messias viesse ao mundo dessa maneira, por meio de uma concepção virginal. Hoje, falsos pregadores têm passado a ideia de salvação como a libertação de crises. Salvação seria a libertação da pobreza. Salvação seria a libertação da crise financeira. Então, essa é a ideia de que salvação é o sucesso financeiro, salvação é o bem-estar da família, salvação é a cura das doenças, entre outras coisas. E, de novo, se salvação fosse sobre isso, não seria necessário o milagre da concepção virginal do Messias. Poderia ter sido sem essa complicação. Poderia ter sido algo mais simples. A salvação é sobre o quê? Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio nos salvar do pecado original, dessa natureza pecaminosa com a qual nós nascemos e com a qual nós já somos concebidos, e quando nós nascemos já nos desencaminhamos, proferindo mentiras e fazendo isso e aquele outro de errado. Jesus veio nos salvar da condenação do pecado, da condenação eterna do pecado e da presença do pecado. Graças a Deus, por causa de Cristo, um dia estaremos livres da presença do pecado em nosso ser. E para efetivar essa salvação, para efetivar essa libertação do pecado, ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser homem. Preste atenção nisso. Para salvar você, que é humano, o Messias, o Cristo, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Para salvar você, ele tinha que ser humano, para ele poder lhe substituir como humano.
Para salvar você que é pecador, ele não podia ser pecador. Para suportar o peso eterno da punição do Deus eterno contra os seus pecados, ele tinha que ser Deus. A Imaculada Conceição de Jesus Cristo, ou a Imaculada Concepção de Jesus, uniu a natureza humana e divina em uma só pessoa. E somente esta pessoa pode nos salvar dos nossos pecados. Somente Jesus Cristo, o Deus homem, pode nos salvar dos nossos pecados. Ele será chamado, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, você que ainda não é um cristão, entenda que, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. E isso significa também que não há salvação em nenhum outro meio, nem em outra pessoa e nem em outro método. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome dado foi a esse filho de Maria, concebido quando ela ainda era virgem. Somente ele pode nos salvar. 1 Timóteo 2:5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outra pessoa, não há outro meio, não há Maria que nos salve, somente Jesus Cristo. Ainda hoje você pode tomar a decisão de abandonar a crença em outra pessoa, crença em outro meio, e confessar a fé somente em Jesus Cristo para lhe salvar da condenação do pecado. Se você entender e confiar que Ele é o único qualificado, você não vai se qualificar em nenhum outro momento para salvar a si mesmo. Somente Jesus Cristo é qualificado por ser Deus e por ser homem. É que Ele vai lhe salvar, somente Ele pode lhe salvar da escravidão e condenação do pecado. Você pode, hoje, sair do livro da história de Adão e passar para o livro da história de Jesus Cristo. A sua história passar a ser escrita agora no livro do segundo Adão, Jesus Cristo. E você faz isso, essa transição acontece, de você sair do livro da história de Adão para o livro da história de Cristo. Essa transição acontece por você se arrepender dos seus pecados, confiar e confessar fé em Cristo como seu Salvador. E você, que já confessa fé em Cristo, escute, talvez você tenha ouvido coisas aqui que você nunca ouviu antes, e pode ser que você esteja pensando que coisas difíceis de entender. Em vez de você só fechar sua Bíblia ou desligar sua mente e dizer, essas coisas são difíceis de entender, a minha salvação não depende de eu crer nisso, eu já sou salvo e pronto, eu não preciso quebrar a cabeça com isso, eu não preciso entender isso. Pelo contrário, se você não crer que o Salvador é humano e divino, não é em Jesus Cristo, o Jesus Cristo bíblico, que você está confiando. Se você não crê que o seu Salvador é humano e divino, se isso não faz sentido para você, não é no Salvador Jesus Cristo que você está confiando. E se for assim, você não está ainda no livro do segundo Adão. Você ainda está no livro do primeiro Adão, morto nos seus delitos e pecados. Cuide enquanto é possível. Ainda dá tempo de você avaliar e se entender que não está
confiando, crendo neste Jesus, Deus homem, ainda dá tempo de invocar o nome do Senhor e ser salvo. Pode ser que você entenda e aceite que Jesus Cristo é Deus e homem, e você tem fé verdadeira que salva e traz o perdão de Deus. Se é assim, você não pode dizer, eu já sou salvo, não preciso me importar com assuntos difíceis, eu creio nisso, mas eu não preciso me importar com esses assuntos complicados. Também eu peço sua atenção, irmãos, quando se trata especialmente de Jesus Cristo, mesmo que o assunto seja complicado, mesmo que o assunto faça queimar nossos neurônios, quando o assunto é Jesus Cristo, nós temos que buscar e nos esforçar para entender, até que as coisas comecem a clarear em nossa mente, a ponto de nós ficarmos fascinados. É este o nosso Salvador? Até a ponto de nós ficarmos admirados com quem Jesus é, fascinados em como Ele é, admirados e gratos com o que Ele fez para nos substituir, nos salvar dos nossos pecados. Nós não precisamos apenas conhecer Jesus. Não é só passar para o lado de Jesus. Não é só garantir que nós vamos ter o céu. Mas é que nós vamos amar e admirar o Senhor do céu. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler desde o versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Há coisas na Bíblia difíceis de entender. Mas aí o que é que nós vamos fazer? Vamos fechar a Bíblia? Vamos deixar esses assuntos complicados para lá? Vamos continuar bebendo apenas leite e nunca nos alimentar de alimento sólido? Não. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só passar para o lado de Jesus Cristo? É só confessar a fé em Cristo? Não. É para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso buscando também essas coisas difíceis de entender. Fazer com que a nossa mente mastigue essas verdades que às vezes parecem complicadas, como a concepção virginal, por exemplo. E se isso acontecer, à medida que isso acontece, de nós crescermos na graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos poder fazer melhor a parte final do versículo 18. A Ele seja a glória, tanto agora e no dia eterno. Nós vamos poder glorificar o nosso Salvador melhor. Nós vamos adorar a Ele melhor à medida que o conhecemos mais e melhor. Quanto mais o conhecermos, mais fascinados ficaremos. Não é fascinante que o Deus Criador, Todo-Poderoso e Eterno, não é fascinante que Ele se reduziu a um pequeno embrião no útero de uma virgem
e se submeteu a todo o processo de desenvolvimento e crescimento físico e intelectual, para depois, de modo vergonhoso, morrer numa cruz, para salvar o seu povo dos pecados deles. Isso não é uma coisa para nos deixar assim, de boca aberta, como pode ser isso? De nos deixar sem palavras, o que foi isso? Essa complicação, irmãos, era a solução para os nossos pecados. Vamos orar. Nosso querido Deus, louvamos ao Senhor e te agradecemos por essa maneira tão grandiosa como o Senhor trouxe o nosso Salvador a este mundo. Não é só que ele nasceu na família de um casal pobre, não é só que ele não teve um lugar na hospedaria no momento em que nasceu, não é só que o seu primeiro berço foi uma manjedoura, mas é que o Senhor fez algo tão grandioso. O Deus eterno se tornar homem, começando pelas primeiras células, por um embrião, se desenvolver por 9 meses no útero e depois vir à luz este mundo como a maioria de nós aqui veio. Santo Deus, nos ajuda a, com a nossa mente, mastigarmos mais isso, para que nós possamos te admirar pela tua grandeza e pela grandeza das coisas que o Senhor faz e pelo que o Senhor estava disposto a fazer para nos salvar. Nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos que o Senhor clareie a mente de todos nós. Em nome de Cristo. Amém.